Bora, família, para mais uma análise. Hoje a gente teve os dados da inflação dos Estados Unidos que vieram mais positivo do que a expectativa. O mercado chegou até a dar uma subidinha ali em alguns momentos, mas já devolveu tudo. Muito puxado também pelo próprio S&P 500, então a gente vai começar pelos mercados tradicionais aqui a análise. Vamos descer para o Bitcoin, depois eu vou trazer 3 altcoins que na minha visão podem estar interessantes graficamente falando, tá? Quando a gente para analisar aqui o cenário tradicional, a gente consegue enxergar que o dólar segue com uma pancada de queda aqui, visto que a inflação está caindo, veio menor do que o projetado. O que acontece? A galera começa a tirar um pouco a grana de dólar para enxergar ali um pouco mais os mercados de risco, né? E o que a gente enxerga aqui no dólar, primeiro de tudo, é que ele acaba de perder ambas as médias. Ele faz literalmente um reteste em ambas as médias, média 8 que está configurada como rosa e média 21 a branca, e confirma uma barra de queda aqui. Isso aqui é positivo para a renda variável, tá, família? Então o dólar fez realmente uma agulhada aqui para baixo, ele perde um pouco essa estrutura, essa tendência de alta que ele vinha tendo, né? Perceba essa LTA com vários fundos e topos mais altos que os anteriores, ele acaba de perder essa LTA. O alvo dessa queda a gente pode configurar no próximo suporte. A gente consegue enxergar que essa é uma região de suporte importante para o dólar, mas antes disso a gente tem também essa outra região aqui. Então, caso o dólar venha buscar esses próximos suportes aqui de price action, a gente pode sim ver algo mais interessante para todo o cenário de renda variável, né? Olhando aqui, por exemplo, o S&P 500, ele também fez um novo topo histórico no próprio dia de hoje. A gente pode dar um zoom aqui e a gente consegue colocar no gráfico de 4 horas e ver que ele chegou a mais ou menos ali na região de 5.600 pontos. Vou até colocar no gráfico de 1 hora para mostrar um pouco da volatilidade que a gente teve ali no momento que saiu realmente a inflação. Então ele sobe bastante, estava mais de 1% de alta, mas depois devolve tudo e agora tá tentando voltar a subir um pouco. Ah, Lucas, mas veio ali a inflação mais positiva, por que será que o S&P 500 fez exatamente uma barra de queda após alguns momentos? Isso é completamente normal, né, rapaziada? A gente sabe que no dia mesmo que sai ali o dado econômico, tanto na reunião do Fed, independente do que for o dado econômico, no dia que sai a notícia, a gente tem uma oscilação menor. Então não me surpreenderia nada o S&P 500 ter essa queda, depois em algumas barras voltar tudo essa alta. Então a gente tem que ficar atento porque realmente é normal essa oscilação de curto prazo, mas o que define mesmo é o longo prazo. A inflação ela saiu menor, isso acaba ajudando o longo prazo em si. Beleza? Agora voltando um pouco aqui para a Nasdaq, para a gente finalizar o cenário um pouco mais macro e já para o Bitcoin, as altcoins que eu falei para vocês, a Nasdaq fez algo muito parecido, o que acabou puxando, né, o Bitcoin para devolver a alta que ele tinha feito. Ele tinha feito uma alta até que interessante, chegamos lá na região dos 59.500 e ele acaba de devolver tudo isso daqui. O Bitcoin está bem lateral. Quando a gente coloca no gráfico semanal aqui do Bitcoin, tira um pouco o zoom do gráfico, a gente enxerga aquela lateralidade chata aqui no gráfico do Bitcoin. Já faz um tempo que ele tá fazendo essa lateralidade. Uma coisa negativa aqui no gráfico do Bitcoin é ele ter perdido ambas as médias e estar usando elas nesse exato momento como resistência, né? Perceba como é que a gente tava tocando já a segunda vez na média de 21 aqui como resistência. Então isso aqui é algo negativo, porém, olhando o gráfico semanal de volta, a gente já tá com o estocástico lá no talo da sobrevenda. Já mostrei em várias análises que isso para longo prazo pode ser indício de compra, tá? Voltando aqui pro Bitcoin agora, olhando um pouco mais de perto, a gente consegue enxergar aqui no gráfico de 4 horas, a gente tem aqui o RSI fazendo fundos mais altos que os anteriores. Então isso aqui pode ser um indício aí de uma divergência, né? A gente tinha no mesmo momento o Bitcoin fazendo queda, enquanto o RSI estava subindo. Então, uma divergência bullish, e também o mesmo vale para o próprio estocástico. Ele está tentando fazer aqui embaixo fundos mais altos que os anteriores, o que pode também nos indicar talvez uma altinha de curto prazo, tá? Relembrando que pode ser uma altinha só para depois cair mais lá na frente. Vamos ver como é que vai ser os próximos capítulos. O objetivo aqui é analisar um pouco mais o curto prazo em si. Olhando o gráfico diário, a gente também tem a mesma divergência que no gráfico de 4 horas no RSI. O gráfico diário começa a fazer topos e fundos mais altos aqui no RSI, enquanto no próprio gráfico a gente ainda tem topos e fundos mais baixos, né? Então a gente tem nada mais, nada menos do que uma divergência bullish também no RSI diário. Só que pode estar antecipando algum tipo de movimentação. Igual eu falei, pode ser uma movimentação só para subir, testar, por exemplo, a resistência aqui acima dos 63 mil dólares, depois voltar para cá, continuar essa lateralidade chata que a gente vem tendo aí. Beleza? Questão das altcoins, para longo prazo eu sigo acumulando bons ativos em narrativas aquecidas, pivotei várias ideias,
vários ativos que eu tinha antigos ali, eu acabei colocando outros no lugar que estão em narrativas mais interessantes, então dei uma boa mudada na minha carteira, tá bem remanejada agora para surfar uma alta que tem a vir pela frente aí daqui 2, 3, 4, 5, independente de quando for, quantos meses forem ali que vai começar a nossa alta, tá? Então sigo acumulando para longo prazo. Agora, para trade, eu estou um pouquinho mais receoso, né? A gente tá num momento meio delicado no mercado, então são pouquíssimos ativos que estão dando a oportunidade de trade. Um dos que está interessante é o próprio Ethereum. Quando a gente para analisar o gráfico da Ethereum aqui, a gente consegue ver que ele tá fazendo um suporte exatamente na média de 200 períodos, média importante para os mercados. Olha só essa média amarela que eu acabei colocando aqui. A última vez que ele usa essa média aqui como suporte foi entrada interessante, ó, aqui foi uma entrada legal que ele sobe depois, mesmo que foi para cair mais depois, né? Aqui foi outra entrada bacana, onde ele sobe depois e deu indício realmente da alta. Então ele tá usando nesse exato momento a média de 200 períodos como suporte. Ele tá tentando aqui usar esse RSI de sobrevenda também como uma entrada bacana. Vamos colocar no gráfico de 4 horas aqui na Ethereum. A Ethereum tentou fazer meio que um fundo duplo aqui, abaixo da média de 200 períodos, e ela volta agora acima, o que me indica algo bacana. O BO seria essa média de 21 aqui como resistência. O RSI da Ethereum tá mais forte, inclusive, do que da própria Bitcoin. Olha só como é que ele vem fazendo topos e fundos mais altos que os anteriores no RSI. Então a gente consegue enxergar talvez um risco-retorno aqui no caso do Ethereum mais aceitável do que do Bitcoin. Olha só quando a gente simula alguma coisa aqui, ó. Se eu fosse para abrir uma operação, lembrando que o capital de trade é diferente do hold. Hold eu sigo acumulando, fazendo DCA, comprando aos poucos. O trade é um capital só para isso, né? Se eu fosse fazer algum tipo de trade aqui nesse ativo, seria um alvo aqui mais ou menos nessa região de topo. Perceba como é que aqui ele já tocou 2 vezes e não conseguiu passar dessa região, então eu fecharia próximo dessa região, até um pouquinho antes aqui, e o stop eu deixaria abaixo da média, né? Mais ou menos nessa região de suporte aqui, que pode ser uma região interessante, visto que aqui atrás também foi suporte, né? Olha, toque, toque, toque. Então eu deixaria abaixo dessa região. Então a gente tá falando de um alvo de 28% para um stop de mais ou menos ali 6%. Se a gente alavanca, por exemplo, aqui 4 vezes, se bater o alvo, né, a gente tá falando de um alvo de 28% vezes 4, passa a ser mais de 100%. Se destopa, você acaba perdendo ali entre 18% a 20%, então acaba 20 e poucos por cento, então acaba sendo um risco-retorno bem aceitável. Beleza? Primeiro ativo que eu quis trazer aqui de altcoin seria esse, lembrando que o risco tá maior, por isso que eu falei que eu tô esperando mais para fazer as operações de trade, tá? Segundo ativo que também tá interessante é a Solana. Quando a gente para analisar o gráfico de Solana, a Solana também está tentando realizar um pivô aqui na média de 200 períodos. Perceba, a última vez que ela tocou a média de 200 períodos foi antes dessa baita pernada de alta, né? Ela rompe a média, retesta e tei. Confirma uma alta de não sei quantos por cento. Ela saiu aqui da casa dos 21%, 21 dólares, na verdade, e bateu lá os 200. Quase 10 vezes aí Solana fez. E agora, depois de muito tempo, né? Praticamente um ano sem tocar na média, ela volta aqui para a média de 200 períodos, que é uma média bem utilizada aí no mercado. A gente consegue ver então suporte na média, a gente consegue ver reteste do topo semanal anterior. Perceba que é o topo semanal anterior, né? A gente vai colocar no gráfico semanal daqui a pouco. Olha o tanto de toques que a gente tem nessa região aqui como suporte. Então é uma região bem defendida. Vamos colocar no semanal só pra gente dar uma olhadinha. Então a gente consegue ver realmente que é um topo semanal anterior. Eu enxergo em Solana também um padrão de equilíbrio, né? Que seria essa baita pernada de alta, ela faz um fundo mais alto, um topo mais baixo que o anterior, um fundo mais alto que o anterior, e ela vai fazendo um padrão de equilíbrio para depois tentar continuar a tendência dela. Isso aqui também pode ser configurado como um triângulo simétrico, né? A gente pode colocar certinho aqui e a gente consegue ver exatamente esse padrão de equilíbrio de um jeito mais interessante. Solana também tem para longo prazo o estocástico lá embaixo. Pode voltar no gráfico diário aqui para ver se enxerga mais alguma coisa. O RSI de Solana também vem fazendo aí fundos mais altos que os anteriores, o que pode ser uma divergência, né? Porque no mesmo momento que ele vem fazendo fundos mais altos que os anteriores, no mesmo tempo ainda tá saindo queda aqui no gráfico, né? Topos mais baixos que os anteriores. Solana também utilizando a média de 21 nesse exato momento como resistência. Olha só, vários toques aqui na média de 21 como resistência, porém, para um trade ali, um trade de respiro, vamos dizer que o mercado ele comece a dar uma subidinha, o Bitcoin começa a dar uma subidinha, pode ser que Solana dê uma subidinha, mesmo que se for para depois voltar a testar regiões mais abaixo, voltar nessa região que ela já está, mas esse respiro pode sim acontecer caso o Bitcoin mesmo dê alguma respirada um pouco maior, né? Caso isso aconteça, a gente pode simular um trade aqui, assim como a gente fez com a Ethereum, onde a entrada seria mais ou menos agora, o alvo seria nessa região aqui,
que é claramente uma região de resistência, né? Olha o tanto de toques que a gente já teve nessa região. E o stop eu deixaria abaixo da média. A gente tá falando do stop aqui na casa dos 7% e um alvo na casa dos 40%. Se você alavanca 3 vezes, por exemplo, aqui, a gente tá falando de um risco-retorno muito aceitável. Bateu o alvo, 120%. Estopou, você perde 21, 22%. Então vale a pena o risco-retorno. Operação de trade nada mais é do que risco-retorno, né? O risco-retorno tá aceitável? Tá bacana. Então, às vezes, vale a pena ficar de olho ali no ativo, beleza? Lembrando que a gente usa Bybit porque as taxas para trade são as melhores. E lembrando que também hoje é o último dia para você entrar na comunidade Satoshi. Comunidade essa que faziam 6 meses que estavam fechadas. A gente abriu e hoje é o último dia que vai ficar aberto aí a comunidade Satoshi. São 4 produtos em um só. Um curso de análise técnica, um curso realmente de análise para quem é mais iniciante, análise on-chain, curso aqui de trade, alavancagem, análise técnica, curso de análise fundamentalista, como analisar uma criptomoeda para longo prazo, uma sala de operações onde eu envio análises ali, que eu estou entrando em algumas operações ou não, e também uma sala VIP onde você consegue mandar mensagem, lá a gente manda pré-venda, gema, airdrop e muito mais, beleza? Primeiro link aí na descrição, fecha hoje meia-noite, acaba a chance aí de você entrar. Voltando aqui para os gráficos, o último ativo que eu tinha separado aqui para a gente dar uma olhadinha é a própria Ondo, tá? A Ondo também é outro ativo que segue muito forte, então você consegue perceber um padrão aqui. Os 3 ativos que eu trouxe que estão graficamente interessantes, eles estão em alta, né? Querendo ou não, caíram nesse curto prazo? Caíram, mas olha só o longo prazo do caso de Solana, segue lá perto do topo. A Ethereum segue lá perto do topo. Então eu não tô nem olhando direito para ativos que voltaram no fundo, tá? Eu tô olhando para ativos que seguem fortes. E a Onda é outro ativo que também segue lá perto do topo. Ela não voltou aqui para 20 centavos, igual a gente pode olhar em casos ali de ativos como a própria, vamos dar um exemplo aqui, ó, a própria SNX, por exemplo. A SNX ela voltou lá no fundo do bear. Você acha que eu vou querer tradear isso aqui? Não, cara. Não tem demanda pra gente conseguir surfar esse respiro, caso o mercado tenha um respiro, né? Agora, quando a gente fala de Ondo, por exemplo, caso o mercado dê um respiro, muito provavelmente a demanda vai voltar para esse ativo que tá mais forte. Então a gente consegue enxergar aqui fundos mais altos que os anteriores, desde o nascimento da vida da Ondo. Inclusive, Ondo a gente mandou lá no nosso grupo VIP, para quem é aluno, no segundo dia de vida dela. Olha só que investimento brabo, né? E olha só graficamente o que a gente tem aqui. Toque no topo anterior, a gente consegue colocar no semanal aqui para ficar um pouco mais claro, ó. Perceba um toque no topo anterior semanal. Inclusive, normalmente a Onda ela usa os topos anteriores, ó. Topo anterior foi o repique aqui desse pullback. Topo anterior tá sendo o repique aqui desse pullback. Então, normalmente a Onda usa o topo anterior para conseguir fazer uma nova pernada de alta, né? Gráfico muito maravilhoso, lindo aqui, a gente consegue analisar uma tendência de alta verdadeira. Olha só, o gráfico de Ondo realmente é um dos mais bullish que a gente tem no mercado. Olhando um pouco mais de curto prazo aqui. Primeiro que no semanal ela já está com o estocástico lá em sobrevenda, indicando talvez uma oportunidade tanto de comprar para longo prazo quanto também para ficar de olho para trade. Olhando o gráfico aqui para trade, ela tá, igual eu falei, no topo anterior semanal, que é sim um suporte importante, né? Perceba o tanto de toques que a gente teve nessa região antes de realmente conseguir romper ela. Então, price action também nos indicando algo bacana aqui. O estocástico diário também na região de sobrevenda, que pode nos indicar algo interessante aqui. Olhando um pouco mais de perto o gráfico de 4 horas aqui no caso de Ondo, a gente enxerga um padrão também um tanto quanto bullish, que seria exatamente aqui, ó, um canal de queda, né? Quando a gente fala de canal de baixa normalmente a galera fala, é um canal que tá caindo, mas é um padrão de rompimento para cima, né? Que pode até configurar talvez uma bandeirola de alta ali, para depois dar uma pernada ali tanto quanto interessante, né? Então, Ondo é o terceiro ativo que eu separei aqui pra gente dar uma analisada. Se a gente olha o risco retorno desse ativo, como é que ficaria? Eu colocaria o stop abaixo desse suporte aqui, visto que é o topo semanal anterior, vários toques, tudo aquilo que a gente já falou. Então eu colocaria o stop abaixo disso daqui, vamos ver como é que vai ficar o stop. E o alvo eu colocaria nessa zona aqui, que é uma zona que a gente já tocou várias vezes como resistência. Vamos simular aqui para ver como é que ficaria. Estamos falando de um alvo aí de 31% e um stop na casa de uns 10% mais ou menos. Então o stop aqui ficaria um pouco maior. Stop de 10, alvo de 31. Alavancou, por exemplo, 3 vezes aí. Tem que saber o que está fazendo. É por isso, comunidade Satoshi, link aí na descrição. Olha só que doideira, ó. Você ganharia 90% caso ele busque lá. E se destopa, você perde 30%. Então o risco-retorno é 3 para 1.
ganha 3 para perder 1. Mas igual eu falei no começo várias vezes, o mercado tá um pouco complicado de fazer trade porque o Bitcoin tá lateral. Momento de lateralidade é muito difícil para quem faz operação, né? Por isso que para longo prazo eu sigo socando a penca aí, mas para questão de trade a gente tá fazendo muito menos trade do que nós faríamos caso a gente tivesse numa alta verdadeira. Beleza? Deixa esse like aí caso você tenha gostado do vídeo. Primeiro link aí da comunidade Satoshi, vem pra cima, valeu e é nóis!